Bom, pessoal, iniciando aqui a segunda parte da nossa aula, ou melhor, a terceira parte da nossa aula, eu disponibilizei na biblioteca para vocês um arquivo com uma planilha de vendas. Vamos fazer o upload dele aqui para que a gente o conheça melhor. Então, eu vou vir aqui na pasta, ou melhor, aqui no botão novo, upload de arquivo. Como eu já disse, eu deixei na biblioteca, vocês façam o download do arquivo para o seu computador e do computador façam o upload, que é esse processo que nós estamos fazendo aqui para o Google Drive. Eu deixei salvo aqui na minha área de trabalho o arquivo, cliquei em abrir, ele está aqui fazendo o upload do arquivo. Vou dar 2 cliques sobre o arquivo, ele vai abrir para mim uma pré-visualização. Então, nós conseguimos ver aqui que nós temos o nome dos vendedores na primeira coluna, o acumulado de vendas de maio a julho. E depois nós temos aqui outras colunas, que é o que nós vamos trabalhar no decorrer dessa aula. Vou clicar aqui em abrir com planilhas do Google. Ele vai abrir o arquivo para nós em uma nova aba. Vou novamente apertar o botão F11 para que eu tenha, como de costume, a gente já fez essa atividade aqui, de ampliar a tela para ter uma visualização melhor do programa. Bom, então o que ele trouxe aqui para nós? Ele trouxe aqui para nós uma coluna com o nome dos vendedores e a primeira linha aqui com os títulos de cada uma das colunas. A primeira coisa que eu quero fazer é uma personalização aqui nessa planilha, para que ela fique mais agradável aos olhos, se torne um pouco melhor a nossa visualização, ok? Então eu vou selecionar aqui o título da tabela e vou inverter as cores. Vou colocar o texto em branco e vou colocar o preenchimento da célula em preto. Assim abre um contraste e fica uma visualização mais clara de título. Isso aqui é uma personalização, é algo pessoal, mas é sempre bom a gente aprender aí, porque em algum momento isso pode ser muito útil para nós. Bom, então vamos iniciar aqui calculando a média das vendas desses 3 meses, de maio a julho. Bom, para mim calcular uma média, eu vou usar uma fórmula que o Google Planilhas já tem dentro dele. Eu poderia calcular isso também de forma manual. Eu poderia somar os valores e dividir por 3. Mas nós temos uma fórmula e a fórmula evita e minimiza que a gente tenha erros. Bom, e como é essa fórmula? Eu vou vir aqui na minha célula e vou digitar igual, média, vou abrir parênteses e vou informar qual intervalo de células que eu quero calcular essa média. Então, eu vou querer calcular aqui da célula B2 até a célula D2. Eu tenho 2 formas de fazer isso. Eu posso digitar de B2, 2 pontos, D2 e calcular a média. Vou apertar a tecla Enter. Ele efetuou aqui para nós o cálculo e trouxe esse valor aqui de 7.166,666. Vou fazer a mesma coisa com a célula de baixo. Vou digitar igual, média. Vou fazer só algo diferente aqui. Ao invés de eu digitar os valores, eu tenho a opção também de clicar e arrastar a sequência de valores que eu quero, que no caso aqui seriam de B3 até D3. Bom, professor, eu vou precisar de fazer isso com os outros valores restantes? Bom, não, nós temos uma forma de atalhar isso, até para poder manter a nossa produtividade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui a primeira célula e vocês observem que ele formou aqui no cantinho inferior direito um botãozinho. Quando eu aproximar o meu mouse, o seu cursor vai tomar o formato de cruz. Você vai clicar e vai arrastar. O que ele vai fazer? Ele vai repetir aquela mesma fórmula para todas as células que estão abaixo ali. Então você manteve a sua produtividade, porque ao invés de você calcular um a um, ficar digitando média, 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 você copia a fórmula e cola. Tudo bem? Eu ainda vou demonstrar mais para frente uma outra maneira de fazer esse tipo de operação, ok? Bom, então calculamos aqui a média desses valores e ele trouxe aqui para nós. Como nós estamos trabalhando com valores financeiros, com valores em dinheiro, é interessante que eu selecione aqui esses valores
e utilize uma anotação específica para eles, no caso, uma anotação dos valores em reais. Bom, e como eu faço isso? Você pode observar aqui, ó, no canto superior mais à esquerda, a opção formatar como moeda. Então, ao clicar aqui nesse botão, o que ele vai fazer? Ele vai trazer para nós tanto o formato de moeda aqui, né, o R cifrão, quanto as vírgulas, o valor dos centavos aqui. No nosso caso aqui, como nós calculamos uma média, teve valores quebrados, então ele arredondou para nós automaticamente com duas casas o valor a ser calculado. Ok? Tudo bem? Bom, agora vamos passar para o cálculo do bônus. Eu vou iniciar aqui, então, para mim calcular esse bônus, eu preciso multiplicar o valor percentual pela média para mim poder bonificar o percentual do meu vendedor. Então, eu vou simplesmente iniciar aqui com o sinal de igual e vou efetuar uma multiplicação. Eu vou clicar aqui sobre o valor que eu quero multiplicar, no caso 7.166, vezes, com o sinal aqui do asterisco, o valor percentual de 5%, ele vai trazer aqui para mim 35.833. É óbvio que esse cálculo tem um erro, porque 35 mil reais não pode ser bônus de uma venda de 7 mil. E que erro é esse? Falta na nossa fórmula aqui o sinal do percentil. Então eu vou colocar aqui o percent e aí sim ele vai efetuar para nós o cálculo da forma correta, 358,33 para esse primeiro vendedor aqui, o Paulo Ricardo. Bom, para que eu possa transportar esse valor para as demais células, eu já demonstrei em momentos anteriores que eu posso clicar, simplesmente clicar aqui e arrastar. Mas existe uma outra fórmula de fazer isso, que seria copiar com, por exemplo, o atalho Ctrl C, né, ou vir aqui no menu editar, clicar em copiar, selecionar a área que eu quero colar esse valor, mas eu não posso colar o valor inteiro, eu preciso de utilizar um outro recurso. Então eu vou vir aqui no menu editar, na opção embaixo aqui colar especial, e vou vir aqui até a opção colar somente a fórmula, ou seja, vai surtir o mesmo efeito do clicar e arrastar. Então você veja que ele já efetuou aqui para nós, né, o cálculo. Então olha só, 10% de 8.034 é R$ 803,47, certo? Nosso cálculo foi efetuado corretamente. Agora passando aqui para o valor pago, o nosso RH tem uma premissa de sempre arredondar os valores de bônus e pagamentos de salário para cima. Então, como que eu vou fazer para que esses valores aqui não tenham esses os centavos aqui, né? Ou como a gente diz popularmente, um valor quebrado. Eu vou utilizar uma função do Google Planilhas que é o arredondar para cima. Então eu vou iniciar aqui com o sinal de igual, porque é uma fórmula, né? E vou vir aqui em arred, né? Tem aqui arred, seria do arredondamento, ou aqui, ó, arredondar para cima. Então vou clicar aqui sobre a fórmula e ele vai te pedir qual valor que você quer arredondar para cima. Você vai selecionar aqui a sua célula ou digitar, né, no caso G2, fecha aqui os parênteses e aperta a tecla Enter. E olha só, ele arredondou de 358,33 para 359. Então vou clicar aqui, vou arrastar para que os valores sejam repassados. Então eu arredondei o valor pago do meu vendedor para não utilizar um valor quebrado, então eu utilizei aqui a opção do arredondamento. Agora eu vou selecionar aqui essas células e vou tratar ela, formatar como moeda para que fique bonitinho como as demais da minha planilha.